Oi, meninas! Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente tem um episódio especial, um podcast com a maravilhosa doutora Simone Leite. Ela já esteve aqui com a gente. E o assunto de hoje, ele é meio tabu ainda, para nós que já tem mais de 50, que é a sexualidade após os 50 anos. Olá, Doutora Simone, olá pessoal, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui com vocês, com essa maravilhosa, ai mais meu uma Deus. vez, a Verinha Bernardino, a minha inspiração, Ai, viu? ela não é linda? Então, temos muita coisa para conversar, e aí a gente quer assim que vocês aproveitem ao máximo esse episódio. Então, a nossa vida, eita, o envelhecimento é um processo natural da nossa vida, claro, e a gente precisa, óbvio, de informações. Não é porque ninguém está ficando velha que a vida sexual precisa acabar, óbvio. E por isso, profissionais como a doutora Simone são essenciais para passar a informação para a informação necessária para a gente ter uma qualidade de vida muito melhor. Então, doutora, vamos lá. E nesse episódio, nós vamos conversar sobre exatamente isso, sobre a nossa vida sexual, como ter uma qualidade de vida melhor, com todas as informações necessárias. Deixa eu já começar com uma pergunta que me chegou no Instagram e que é, doutora Simone, o que fazer para não perder a libido? Pois é, gente, assim, a libido, Verinha, ela é multifatorial, né? Então, quando a gente pensa na libido, a gente não pode pensar só numa questão hormonal. A mulher, o homem também, tá, gente? A gente está falando muito da mulher agora, porque o episódio vai ser voltado mais para o público feminino, mas essas questões também passam pelo universo masculino. Então, a mulher, ela muitas vezes, ela cresceu com um padrão familiar muito forte em relação às condutas. Então, é feio, não pode, menina não pode fazer isso. Então, isso a gente percebe que vem, a mulher carrega um pouco disso, né? Talvez as próximas gerações, né? Eu Elas. acho, eu acho que a gente prepara muito. É, Eu agora, você, a uhum, gente está preparando muito para que no futuro elas é, não tenham esse comportamento. é. Quando você fala assim, existe muito, é muito comportamental isso mesmo. Eu tenho certeza que ontem eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Óbvio que chegaram perguntas, mas não com a intensidade que eu imaginava. E eu já sabia que muitas iriam ter um certo pudor em falar a respeito disso. E, gente, a gente precisa quebrar essa história. Ninguém precisa estar o tempo inteiro com medo de falar. Isso é uma coisa natural de todo mundo. É por isso mesmo que eu acho tão importante que a doutora Simone venha contar para a gente. É, é até fisiológico, né? Essa Sim. é muito natural e a gente É. não pode ter esse medo de falar a respeito disso. A mulher, ela, após o processo de envelhecimento, lógico, uma mulher de 50 anos é uma mulher super jovem, né? E a gente parte até do princípio que a mulher está na metade da vida, né? Pois Porque hoje é. em dia a gente está com uma expectativa de vida muito grande, Antigamente se né? morria aos 60, né? E assim, a mulher antigamente muitas vezes nem chegava aos Uhum. 60, né? Elas, com 30 anos, ela já era uma pessoa caracterizada como pessoa mais idosa. E hoje em dia a gente percebe que isso modificou, né? Mas muito do que modificou, a parte biológica não acompanhou. Então, a gente continua entrando na menopausa, muitas vezes muito precoce. A gente começa a passar por várias transformações, assim, orgânicas, né? Que impactam no dia a dia dessa mulher. Essa mulher, muitas vezes, ela fica mais cansada, ela já está com a questão que ela muitas vezes tem a preocupação com a família. Então, quando ela vai ter o momento da sexualidade dela, para ela poder realmente se ver como mulher, isso já vai estar mais comprometido. Muitas vezes ela aprendeu que ela não podia se olhar, ela não podia se tocar. Então, isso tudo impacta muito na vida a dois, Uhum. impacta muito nas relações interpessoais, porque a sexualidade ela não é só a união do homem com a mulher. A sexualidade ela ultrapassa isso, né? Ela vai além dessas fronteiras, né? Então, a mulher ela é uma mulher hoje em dia a mulher ela é muito mais exigida, Aham. né? A mulher hoje em dia ela precisa estar sempre arrumada, bonita, bem-humorada, ela tem que É, ser competitiva, porque o mercado
é imenso. Então, assim, a mulher hoje em dia ela sofre muito mais pressão de todos os aspectos que interferem com a psique dela, interferem com o bem-estar dela, interferem com o emocional como um todo, né? Eu acho que, na verdade, sempre existiu muita cobrança para a gente, né? Uhum. A sua autoimagem é construída desde pequenininha, É, né? é, Como você se aham, enxerga, isso aí é sim, uma construção. Ninguém diz assim, agora eu me enxergar linda. é, Não é assim. é, Estalei o dedo e vou é, ficar maravilhosa. E eu acho que, puxando para esse lado das relações interpessoais, existe uma cobrança muito grande da gente, né? é. Nossa, eu Começa, tenho que estar com um corpo maravilhoso, eu tenho que estar linda para que o meu parceiro tenha mais interesse. Isso, se a gente for conversar, já vai entrar em é, outro âmbito, que é o padrão de comportamento, essa história. Eu nem quero entrar nesse negócio de militância, pelo amor de Deus. Mas a gente tem homens com a cabeça mais machista, que a mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo. A gente já se sente travada também, por outro lado. uhum, Imagina se falar de sexualidade vai ser uma coisa assim, como se fala, é. vou fazer uma comida? É. Não é E sem como. contar, né, Verinha, porque a gente começa a ter realmente uma alteração hormonal, né? Então a mulher vai envelhecendo, ela vai também diminuindo a produção de hormônios sexuais, ela vai diminuindo os hormônios que dão prazer Ou seja, a perda da hormonal. libido A perda da libido está muito relacionada com a questão hormonal, hormonal. como também está relacionado com outros fatores, que foi o que a gente falou um pouco mais cedo, Uhum. né? Mas essa questão hormonal, ela é muito impactante, assim, para a mulher também, Eu né? acredito que tem muito a história da sua cabeça, né? Porque se Uhum. você não se... Aí entra de novo. Se você não se sente bem, se você não está bem com o seu corpo, se você não tá se sentindo legal, como é que você vai ficar interessante? É, É uma coisa que tem, óbvio que tem a história dos hormônios, que isso é natural, né? é, Do corpo, é, mas tem um outro lado psicológico, que eu acho que é é, muito, muito forte, né? é, Que eu acho que é. interfere mais ainda. Mas assim, passa muito pela questão da mudança corporal, né? A Uhum. mulher, às vezes, ela se sente, ela fica envergonhada de ficar perto do parceiro. Eu vejo muito isso no consultório, as pessoas chegam para mim falando muito isso, doutora, eu tô me sentindo gorda, eu engordei muito depois que eu passei dos 40, dos 50, sabe? Então, assim, meu corpo modificou, eu tô Mas, barriguda, né? então, correr É, atrás do prejuízo, minha eu gente. tô Tá com, barriguda, malha. eu tô com dificuldade para perder peso. Eu acho que eu fico com vergonha de estar na frente do meu marido, do meu parceiro. Muitas vezes elas querem se esconder. E aí isso compromete tudo, né? Porque vai comprometer a vida da pessoa, a sexualidade, a autoestima, né? Então, assim, a questão da obesidade está muito associada com a baixa autoestima, Aham. essa questão hormonal. De fato, quando a gente fica mais velho, a gente tem perda de massa muscular. Quando a gente fica mais velho, a gente vai ter uma alteração da composição corporal, a gente vai ter mais gordura na região do abdômen, na cintura, então você perde um pouco a conformação da cintura, Mas né? a conta chega para todo mundo, né? Chega para todo mundo, mas aí tem assim, tem aquelas mulheres que são mais exigentes, né? Ou Uhum. que talvez não tenham uma autoestima assim tão boa, A né? história da Da sua auto... autoimagem que É, foi trabalhada é, de uma forma, tipo assim, é óbvio que eu sou a minha referência, as minhas irmãs são minhas é, referências, né? Mas dependendo muito de como você se enxerga, é que isso tudo aí vai mexer com, ok, entrei na menopausa, meu corpo tá ficando esquisito, então vamos procurar resolver isso aí com um especialista, ou então vamos fazer exercício. Isso a gente está falando tudo para que você se enxergue melhor. uhum, Porque, e muitas vezes, o seu parceiro também tá, coitado, tá lá. é, porque o homem também passa por isso, né? O homem ele A entra. gente, você bota na conta Olha, a dele. mulher entra na menopausa, mas o homem entra na andropausa. E aí, quando o homem entra na andropausa, ele tem uma disfunção erétil, então ele não consegue mais ter a mesma potência de antes. Ele fica depressivo, ele vai ter irritação, vai ter insônia. E Uhum. aí, para o homem também é muito difícil, né? Porque o homem também aprendeu que ele tem que ser viril o tempo inteiro, Pois é. ele tem que ser o caçador, ele tem que estar provendo.
E aí como ele faz, né? Ele vê a parceira dele lá e ele gosta da parceira, mas ele não consegue porque ele está realmente com uma deficiência hormonal. Eu tenho no consultório também bastante isso, e isso não está relacionado à idade só. Uhum. Na questão, nos homens, principalmente, assim, a gente percebe que vem muitos homens com uma idade até mais jovem, né? 30 anos, 40 anos, Nossa. reclamando, sim, reclamando que a libido está baixa. E aí fala, doutora, e eu vou falar isso para vocês, assim, Hum. espectadores, porque eu acho que a gente, às vezes, a gente está do outro lado, né? E aí a gente pensa que é o parceiro que não gosta mais da gente. E, na verdade, não é. Mas aí já entra outra história, que eu acho que quando você constrói uma relação de companheirismo, né, de um entender o outro, de carinho mesmo, porque chega uma Uhum, determinada período da sua vida que o seu marido, na maioria das vezes, é o seu grande amor, né? E você tem esse negócio de comportamento é complicado, minha gente. é Porque, tipo complicado. assim, você tem o seu namoradinho, o primeiro namorado, casou e acha que ele é o homem da sua vida e, na verdade, acaba nem sendo, né? É. É o homem da minha vida, não é? Mas, se você, ok, não é o nome da sua vida, mas é o que você tem, o que você conquistou, e quando você aí desenvolve uma relação de parceria, vai ser muito mais fácil você encarar um homem que não está, como é que pode dizer, correspondendo às expectativas. Sim. E ele também terá essa história de entender do outro lado Aham. que ela também não está com essa história toda. Mas aí precisa ter um diálogo. E aí Exatamente. o que a gente percebe é que muitas vezes as pessoas têm, como há esse tabu, ainda que as pessoas tenham essa parceria, que elas sejam mais cúmplices, mas elas têm às vezes dificuldade de falar para o parceiro que ela está com a libido baixa, porque aí muitas vezes o parceiro vai achar que a libido está baixa porque a outra pessoa é desinteressante, sabe? Então, assim, é uma questão Mas bastante tem complexa. muito isso, né? A gente já está entrando aqui nos assuntos, mas é justamente isso. Muitas vezes não é uma coisa muito. Aliás, não era, né? Ao menos eu tenho 50, quase 56. Não era muito comum você trair o seu marido, não é? Não é para ser. Mas muitas vezes a pessoa diz assim: isso aqui não está mais servindo, vou trocar, que já entra outra história também de valor moral, né? Mas assim, você tem uma relação e essa relação acaba se esfacelando porque não tem essa parte do casamento que é importante também, que é essa intimidade, essa sexualidade. Aí o homem trai marido, mulher se interessa por outros homens, e é justamente isso a falta da parceria. Quando você tem uma relação, tem que ser completo. Você tem que gostar da pessoa, você tem que admirar. Ninguém ama quem você não admira. Isso aí é uma frase seríssima. Você só ama quem você É, admira, claro. Então tem que ter é verdade. admiração, tem que ter carinho, tem que ter parceria, companheirismo, tolerância, um monte de coisa, para que essa história da sexualidade também seja importante, mas também não seja a única coisa importante que existe, É, uhum, né? sim. Porque imagine como deve ser angustiante também para o homem estar numa situação que não consegue mais corresponder. Mas então, Verinha, mas aí a gente entra naquela questão de que a sexualidade, ela ultrapassa essa questão só do ato sexual, né? Então, aí quando você fala do companheirismo, ele traz então para a gente, reforça esse conceito de que a sexualidade, ela é muito mais do que isso. Então, é você entender o outro em cada fase de vida Uhum, que o outro se encontra. Então, é entender a sua parceira, ela está na menopausa, é um período difícil, é uma transição muito difícil para a mulher. É como se ela vivesse o luto da perda da juventude, uhum. né? Para muitas mulheres é um marco muito importante, para outras não, porque isso vai depender muito de cada pessoa. E a questão das alterações hormonais, das alterações que trazem no corpo, né, da disposição que acaba ficando um pouco diferente. Então, assim, essas questões, elas impactam com certeza no relacionamento. Então, precisa haver, de fato, um companheirismo. Só que a sexualidade, ela é muito maior, muito maior. Uhum. Então, a mulher, assim como o homem, ela não depende da relação sexual para ela estar
sexualmente bem, Uhum. né? Assim, eu não sou psicóloga, né? Mas assim, é mais ou menos isso. Então, é a gente tentar transpor a questão da sexualidade. Por exemplo, eu faço reposição hormonal nas minhas pacientes. E aí chegou uma paciente minha que ela estava com sintomática, precisava fazer terapia de reposição hormonal. Ela tinha uma necessidade, né? Ela tinha uma queixa preemente. Só que quando eu sugeri, que eu conversei, eu vi que ela não tinha nenhuma contraindicação, ela falou, doutora, mas como é que eu faço? Porque eu estou muito cansada e tudo, eu precisava fazer de fato a terapia, só que eu não Uhum. tenho um parceiro, então eu não tenho uma vida sexual ativa. Então, naquele momento ali, a mulher, ela esquece que ela é muito mais do que aquilo, Aham. né? Então, assim, eu conversei com ela, falei, olha, isso aí é energia vital, é a sua necessidade, não é a questão de você ter um parceiro ou não. Uhum. Se você tiver um parceiro, ótimo, né? Você vai aproveitar essas questões. Mas se você não tiver um parceiro também, você vai estar curtindo com uma melhora do seu bem-estar. Não é só Não é isso, só né? isso, né? Tem que enxergar o pacote É. completo. Então, eu acho assim que a gente, mulher, a gente desde pequena, a gente já aprendeu a brincar de boneca, né? Quando a gente brinca de boneca, a gente é a cuidadora, a gente é a mãe, a gente, né, a gente está sempre zelando pelo outro. Então, Uhum. acho que é o momento da gente começar a cuidar um pouco da gente, a gente olhar para dentro da gente. O que a mulher precisa? Então, o que a Verinha precisa? O que a Simone precisa, né? O que as nossas amigas que estão aqui hoje assistindo nosso podcast precisam, né? Então, assim, a gente está hoje com duas maravilhosas aqui que em breve estarão participando desse podcast. Doutora Edivânia Bernardino e doutora Fernanda Barral. Então, assim, o que a gente precisa é olhar para a gente. Mas eu acho que isso é justamente isso. Já começa essa mudança de comportamento, é É, você se priorizar, né? Saber o que é importante para mim. Eu, tipo assim, eu sempre fui muito uma pessoa e eu acho que isso reflete também em relações, né? Em relacionamentos. Eu sempre fui óbvio que eu sou muito parceira, eu vou entender o meu marido, eu vou isso tudo. Mas o que eu gosto, o que eu pretendo e o que eu quero tem que pesar também. sim, Ninguém pode estar só claro, dizendo amém para o que o claro, outro não, está querendo, né? com certeza. E isso vai também para esse lado da sexualidade também, né? Sim. O que você gosta, o que você não Uhum. gosta, não ter vergonha. Então, é entender que tudo, de uma certa forma, eu falo muito isso no consultório, tudo tem jeito. É. Então, tudo tem jeito. Ah, doutor, eu tô com uma dificuldade de quando eu vou ter a relação sexual, que vai ter a penetração, eu sinto dor, eu tô ressecada. Tem jeito, a gente consegue tratar. Então, eu acho que Então, teve uma pergunta dessa também a é, esse respeito. porque É, você já imagina, assim, ó, desculpa, Verinha, mas assim, você imagina a mulher que ela tem um interesse sexual pelo marido ou pelo parceiro. uhum. E aí, só que ela sabe que ela tem um ressecamento vaginal E importante. vai ser incômodo. E quando ela tem a penetração, ela sente dor. E aí, a Uhum. próxima vez que ela for ter relação sexual, ela já não vai querer ter mais. Porque ela vai começar a ter uma memória daquilo como uma coisa ruim, ainda que ela goste daquele parceiro. Uhum. Então, procura um médico, né? Conversa com um parceiro, procura seu médico e fala com ele, porque você vai conseguir tratar isso, vai conseguir melhorar essa condição. Mas, Simone, eu acho que tem muito assim. Tem muita gente que não tem acesso, infelizmente. É, Tem muita gente que não tem acesso a um médico, sim, a uma endocrinologista como sim. você, por exemplo, que entende dos hormônios e tudo mais, e fica buscando soluções milagrosas, né? O que é É, que eu passo? é. A Me dê aí gente, o nome de um produto para a botar gente, a aqui. gente, a Tem gente muito vive, a gente disso. vive um Brasil muito grande, né? Uhum. Um Brasil de várias cores, né? Então, realmente, Assim, eu logo imagino, eu sou de uma cidade do interior, lá do interiorzão. Então, eu imagino aquelas mulheres lá da minha cidade assistindo isso, vai dizer assim, mas e que médico que eu vou? Porque, no máximo, você vai no médico que está lá no hospital, que ele aham, cuida de tudo, do seu machucado até é, o seu problema neurológico. uhum, Porque médico de interior, você sabe que tem que ser para tudo, é, né? Então, óbvio que tem lá quem tem acesso à uhum, saúde, mas é, também tem aquelas que não têm. E que é sim, justamente, ai meu Deus, eu estou ali com o meu marido agora e eu queria
inclusive, esses dias, eu vi até alguma coisa muito engraçada nisso. Você disse assim, minha mulher não quer namorar comigo. Aí tava a mulher secando os cabelos. Meu amor, minha namorada, já vou. Então, mas aí também você tem que ousar, né? Então, às vezes, a pessoa começa a ficar desinteressada porque está muito na mesmice, né?